Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante no tocante à avaliação de desempenho. Nós já falamos sobre os construtos da avaliação de desempenho, ou seja, aquilo que nos permite construir a avaliação de desempenho, quais são os valores que nós usamos para construir a avaliação de desempenho. Depois nós vimos sobre a importância, deixa eu botar aqui esses valores aqui que fica mais fácil, né? Os valores, confiabilidade, cooperação, né? Simpatia e empatia, inovação, dinamismo. É através disso que são montados aqueles valores que são julgados importantes para a avaliação de desempenho. Como diz o Peter Drucker, o que pode ser medido pode ser melhorado. E a gente faz a avaliação de desempenho para tentar compreender quais são os pontos mais fortes e aqueles mais frágeis que carecem de avaliação numa empresa, para que eu possa saber o que eu vou fazer, que tipo de treinamento que eu vou aplicar. E aí, nós temos aqui algumas coisas. Utilização. Para fazer isso é necessário utilizar critérios justos para valorizar a equipe, né? Porque a avaliação de desempenho mal feita ela pode alimentar o medo. A avaliação líder-liderado é o tipo de avaliação mais comum que tem, e essa avaliação ela pode ser usada, né? Os mecanismos de avaliação podem ser usados para determinar promoção ou bonificação. E já dizia o Ayrton Senna, né, a respeito do desempenho e ao compromisso, ao esforço de dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Nós falamos que uma avaliação de desempenho, ela ruim, uma avaliação ruim, ela pode conduzir a organização por um caminho míope, né? Acha-se que está indo para o lugar certo, mas não está. Por outro lado, muito pior é você não fazer avaliação nenhuma e só tomar noção das coisas quando os problemas eles já começam a acontecer. Isso realmente é muito pior, mas pior mesmo. Depois nós falamos sobre avaliação de desempenho no sentido dos pontos, né, frágeis da avaliação de desempenho, aquilo que causa dificuldade, aquilo que pode trazer dificuldades para a organização. A avaliação de desempenho ser vista apenas como uma questão de recompensa e punição, né, e outras coisas mais que são falhas de comunicação, falhas de planejamento, falta de critérios e falha de conteúdo. Depois nós falamos sobre a abordagem sistêmica de avaliação de desempenho, que indicadores financeiros, indicadores ligados ao cliente, indicadores internos podem servir como meios também de nós compreendermos e termos uma noção do desempenho das pessoas da nossa organização. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a avaliação chamada avaliação 360 graus. O que é uma avaliação 360 graus? É uma avaliação, como está escrito aqui no slide, trata-se de um processo de avaliação que todos participam em relação a todos, líderes e subordinados. Aqui, nessa foto aqui, nós podemos ver isso de forma mais tranquila. É um tipo de avaliação onde todos participam. Você busca a visão do gestor, por exemplo, da pessoa que está sendo avaliada. Você tem a autoavaliação. A pessoa ela avalia a si própria. Você tem avaliação, diversos tipos de avaliação, a visão também daqueles que trabalham com você, ou qual seria a visão dos clientes a respeito do seu desempenho, qual seria a visão dos seus subordinados a respeito do seu desempenho. Então, busca-se, nesse sentido aí, uma série de visões diferentes. Qual é a grande vantagem desse tipo de avaliação? É que ela, de certa forma, ela faz com que ela tende a dar um resultado melhor do que a avaliação somente liderado. Porque você imagina o seguinte, se você só faz a avaliação líder-liderado, imagina um gerente de uma micro pequena empresa, por exemplo. Se ele não é avaliado também, ele pode ser um péssimo gerente e colocar a culpa toda na equipe. Como diria o Max Geringer, né, quando uma pessoa ela reclama de uma pessoa, pode ser apenas uma reclamação. Duas pessoas pode ser um boato, mas quando todo mundo começa a falar, pode ser que o problema realmente esteja na pessoa. Nesse caso aí, a avaliação 360 graus, ela permite uma visão muito mais
abrangente, melhor formada sobre o desempenho da pessoa. Porque ela tem como forma de ser muito mais precisa em relação a todos aqueles valores intangíveis que são valores importantes para uma empresa. Ela tem a visão de quem trabalha com você, ela tem a visão, né, do gestor, ela permite que você tenha a sua própria visão em relação a você mesmo, visão dos clientes, subordinados, enfim. Ela tem um processo muito mais abrangente. Então isso é muito mais vantajoso, porque você avalia todo mundo. Um outro ponto importante a ser considerado em relação a isso é que a avaliação 360 graus, ela exige uma maturidade muito grande da equipe. Porque se a equipe não for madura, ou se o RH não souber fazer isso de forma impessoal, isso pode proporcionar né, perseguição, alguma coisa dessa natureza. Então, a equipe tem que estar bem madura para isso, para ouvir as críticas, etc. Ela proporciona uma visão muito mais abrangente acerca do desempenho, o que é muito melhor. E também ela exige mais dinamismo dos recursos humanos, mais dinamismo do RH. Por quê? Porque agora passa a ser um processo muito mais abrangente, mais difícil de ser feito. Agora, o conselho que eu daria é o seguinte: se você nunca fez uma avaliação de desempenho, começa com um líder liderado, começa com aquilo que é mais formal, e depois você parte então para até chegar o momento de você ter essa abordagem 360 graus. Se é que você acha que essa abordagem é mais indicada para a sua empresa, né? Mais indicada para aquilo que você faz. Uma outra forma, meus queridos, que nós podemos utilizar é por meio de formulários. Nesse caso aqui eu citei o Google Forms, né? Porque o Google Forms ele tem uma facilidade, você manda muito mais fácil, você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, né? E isso faz com que você tenha mais facilidade. Eu mandei para vocês um questionário meu, né? Cadê? Que tá aqui, ó. Fazendo uma avaliação da minha própria aula. Nesse sentido, o objetivo não era só avaliar a minha aula, mas para poder ter material também para explicar a vocês como é que esse processo funciona. Eu entrei no Google Forms, olha aqui, já está carregando a tela para vocês, e fiz um formulário de avaliação de desempenho, tá vendo? Coloquei aqui as perguntas, ó. O professor... pergunta número 1 aqui, deixa eu descer aqui é a foto do entrevistado, aqui ó, o professor explica bem a matéria, então eu criei uma escala linear, de discordo totalmente até concordo totalmente, e esses dados aqui, eles podem me dar uma referência então, de péssimo, ruim, regular, tá vendo? Bom e ótimo. A escala linear, ela pode ajudar você, ao entrevistado, a manifestar o seu grau de concordância. Então precisa haver uma afirmativa, nesse caso aqui eu coloquei, ó, o professor explica bem a matéria. Então o aluno, ele vai dizer se ele discorda totalmente da afirmativa ou se ele concorda totalmente com a afirmativa. Segunda pergunta, coloquei aqui, ó, repare que todas essas informações, elas remetem à ideia de algo que seja importante, um valor intangível importante, né? Aí vem aqui outra pergunta, o professor está sempre disposto a ajudar, as aulas são dinâmicas e participativas, o professor domina o conteúdo. Eu coloquei aqui cinco afirmativas, mas podem haver muito mais. Se eu quisesse ser mais específico, eu poderia ser bem mais específico em alguns pontos, certo? Mas repare que cada um desses valores, ele se remete a uma questão, um valor intangível. Por exemplo, o professor explica bem a matéria. Isso está ligado ao quê? Isso está ligado à confiabilidade, né? Está ligado aqui, os slides do professor contribuem com o aprendizado. Isso está ligado a um outro valor intangível também, né? Aqui a qualidade, etc. O professor está sempre disposto a ajudar. Isso é empatia, simpatia. As aulas são dinâmicas e participativas. Então, o professor domina bem o conteúdo. Então, isso está ligado a vários valores que com certeza são importantes. Eu mandei para os alunos, 42 alunos responderam. Está escrito aqui, ó, 42 respostas, tá vendo? 42 alunos responderam. O próprio Google, ele já me dá aqui as informações, tá vendo? Meus gráficos, ó, cada resposta, ela tem um gráfico, ó, mostrando a quantidade de alunos que responderam e o que cada aluno respondeu. Quando eu tenho as respostas de um questionário de avaliação,
eu posso então transformar tudo isso em números. E a partir desses números, eu posso criar então um critério de avaliação. Veja então que eu tenho aqui, você vai acompanhar comigo, olha só. Total de respondentes. Quantas pessoas responderam o questionário? 42 pessoas responderam. Total possíveis de pontos. Que total possível de pontos é esse? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui no questionário. Para cada resposta, eu coloquei uma pontuação. Discordo totalmente, 1 ponto. Parcialmente, 2 pontos. Neutro, 3 pontos. Concordo parcialmente e concordo totalmente. Então, cada um desses recebeu uma pontuação de 1 a 5, conforme o grau de concordância. Maior o grau de concordância, mais pontos. Menor o grau de concordância, menos pontos. Então, esse número 5 aqui significa o quê? Total possível de pontos. O máximo possível de pontos é o quê? Se todo mundo colocar a pontuação número 5, ou seja, eu concordo totalmente com a afirmativa, o máximo de pontos que eu vou marcar é 210. 210 por quê? Porque 42 pessoas responderam. Então eu estou levando em consideração, hipoteticamente, que 42 pessoas, se todas elas marcassem 5, então eu teria 210 pontos. Só que das 42 pessoas, nem todo mundo marcou 5, nem todo mundo concordou com tudo. Vamos lá então, dar uma olhada aqui, por exemplo. Na afirmativa A, eu criei uma escala linear, tá vendo? Vamos olhar aqui, ó. Na afirmativa A, o que nós temos aqui? Qual é a afirmação? O professor explica bem a matéria. 1, discordo totalmente, ninguém marcou, graças a Deus. 2, discordo parcialmente, ninguém também marcou. 3, não concordo nem discordo, uma pessoa, então 3 pontos. Concordo parcialmente, 4 pessoas, 16 pontos. E concordo totalmente, 5 pontos, 37 pessoas acham que eu explico bem a matéria. Então deu 185 pontos. Somando 3 mais 16 mais 185, deu 204 pontos. Uma escala considerada ótima. Por que ótima? Vamos lá. Com essas pontuações, eu posso criar uma escala linear. O que é uma escala linear? Uma escala que sua progressão ela é igual. Ou seja, se 210 é o máximo de pontos que eu posso conseguir, se todo mundo pontuar 5, 42 é o mínimo de pontos que eu posso conseguir se todo mundo pontuar 1. Vamos imaginar o seguinte, eu lancei a pesquisa aqui, o professor explica bem a matéria, mas todos os alunos discordam. O professor Leonardo explica muito mal. Então, se todos os alunos pontuassem com 1, o máximo de pontos que eu iria marcar seria 42. Ou seja, um resultado péssimo seria um resultado de 42 pontos. 42 pontos acima seria um resultado ruim, ou seja, de 43 a 84. Se eu marcar de 85 a 126 pontos, eu terei regular. De 127 a 168, bom. E de 169 em diante, eu teria até 210, seria considerado ótimo. Nesse caso aqui, da variável 1a, o professor explica bem a matéria. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aê. Repare, então, que eu marquei 204 pontos. Eu fui avaliado com 204 pontos. 204 pontos é ótimo. Ou seja, porque o ótimo é aqui, ó, 169 a 210 pontos. Eu marquei 204. Então foi considerado ótimo. A variável B diz o seguinte: os slides utilizados pelo professor contribuem para o aprendizado. Veja que um aluno votou neutro. 8 concordaram parcialmente e 33 concordaram totalmente, marcando 200 pontos. 200 pontos também é uma avaliação de critério ótimo. E na C foi a mesma coisa. O professor está sempre disposto a ajudar. Tá vendo aqui, ó? 199 pontos. Ótimo. Variável D. As aulas são dinâmicas e participativas. 202 pontos. E, por fim, né? O professor domina bem o conteúdo.
208 pontos, ou seja, a média de pontos foi 202. O critério do professor Leonardo foi avaliado como ótimo. Mas e aí? O que eu vou usar da avaliação de desempenho? Onde eu vou chegar? O que ela pode me ensinar? O que ela me traduz? Ela traduz que a minha melhor avaliação foi 208, ou seja, quase que 100% dos alunos concorda que o professor Hugo domina bem o conteúdo. A minha avaliação mais baixa foi 199 pontos, que muito embora o critério seja ótimo, foi onde eu tive a menor pontuação, ou seja, o professor está sempre disposto a ajudar. Isso aponta o quê na avaliação de desempenho? Que eu posso melhorar esse ponto, que eu posso talvez ainda mostrar uma disponibilidade maior com os alunos. Por quê? Pode ter aquele aluno tímido que tem vergonha, então você pode potencializar isso para que o desempenho dessa variável seja tão bom quanto o desempenho das outras variáveis, certo? Se você quer fazer uma pesquisa, né, de avaliação de desempenho, você quer fazer um modelo, um protótipo de avaliação de desempenho, você pode usar o Google Forms. É muito fácil, é só você acessar o Google, né? Você vem lá em aplicativos, vai lá no Google Drive, quer ver? Vou abrir aqui o meu aqui para você ver, ó. É muito tranquilo, é mais fácil que falar mal do pessoal que não usa máscara contra o coronavírus. Vem aqui no aplicativos, ó, Google Drive, entrou aqui, e você pode fazer, vai no Google Forms, certo? E você pode fazer então a sua pesquisa tranquilamente. Tranquilamente. Eu vou fazer um acesso aqui, pera aí. Aqui, novo. Aqui, ó. Cadê? Pera aí. Google Forms, tá vendo? Vem aqui no Google Forms, ó. Vem aqui no Google, cliquei em novo. Doc, slide para mais. Aqui, ó, Google Forms, tá vendo? Vem no Google Forms. Então eu vou entrar aqui. Entrei no Google Forms. Eu começo então a fazer a minha pesquisa. Ó, eu venho aqui no cantinho. É uma pesquisa de múltipla escolha? Não, eu vou botar aqui, ó, linear, escala linear, de 1 a 5. Ele já me dá aqui direto, tá vendo? E aí eu começo a botar a questão. Por exemplo, o professor é esforçado. Vamos fazer como se fosse na empresa, né? O funcionário é esforçado. Por quê? Porque tem gente que é acomodada, não quer melhorar, não quer fazer as coisas, né? Então, se o funcionário ele é esforçado, né? Precisa aparecer aqui. Peraí que faltou o O aqui, que ficou meio esquisito. O funcionário é esforçado. É uma afirmativa. E aí, a primeira afirmativa pode ser discordo totalmente. Discordo totalmente. E 5 pontos para concordo totalmente. Concordo totalmente. Beleza, botei aqui. Só para dizer, meu O tá falhando aqui no meu teclado. Vamos lá. Isso, beleza. Feito isso, eu posso copiar. Tá vendo? Ele já dá aqui a escala, então, de 1 a 5. Ó. Concordo totalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, discordo totalmente. Até concordo totalmente. E a partir daí eu vou fazendo as outras pesquisas. Aí eu posso salvar e enviar. Quando eu aperto Send, ele me dá um link. E esse link eu mando para as pessoas. E aí começa, então, ele mostra, né, os dados, etc. Agora deixa eu voltar lá para o meu. E aí cada pessoa que for respondendo a pesquisa, eu vou ter, então, as respostas elas vão aparecendo aqui. E eu posso tratar os dados à medida que o Google, ele mesmo, já vai me dando as informações. Aqui, por exemplo, ó, eu já tenho os gráficos das respostas que as pessoas me deram, tá vendo? Só se aprende a fazer isso fazendo. E eu posso, então, utilizar esses dados para então, criar os mecanismos de interpretação. Isso é muito interessante, isso pode ser feito com empresa, pode ser feito
para qualquer coisa que você quiser, vai ser muito utilizado, provavelmente, para trabalho de conclusão de curso, para pesquisas, né, etc. Então, é uma ferramenta fantástica. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Isso. Então, o mais importante é você realizar e saber interpretar os dados, né? Princípio da exceção. O que é o princípio da exceção? É você pegar aquilo que está muito ruim e aquilo que está muito bom e avaliar as duas coisas, né? Utilizar escalas lineares, né? Discordo totalmente até concordo totalmente. E também existem os mecanismos de autoavaliação. O que é o autoavaliação? Eu mandei para vocês um questionário de desempenho autoavaliativo. Ele é a mesma coisa. A diferença é que o próprio entrevistado ele chega à conclusão daquilo que ele acha, né, que é. Como é que eu fiz isso aqui? Eu mandei uma pesquisa sobre o trabalho de RH2. E aí mandei algumas perguntas. Por exemplo, está escrito aqui, ó. Quando eu fiz o trabalho de RH2, procurei verdadeiramente desempenhar o meu melhor. Aí o aluno responde, se discorda totalmente, até concorda totalmente. E fiz outras perguntas. Fui solícito junto aos meus colegas de grupo, de modo a estar sempre disposto a ajudar no trabalho. Aí o aluno marcava de discorda totalmente ou até concorda totalmente. Qual é o grau de concordância dele? Por fim, a diferença é que o próprio aluno avalia. Ó, tá escrito aqui, ó, marque 1 ponto para cada letra A, 2 pontos para cada letra B, 3 para cada letra C, 4 pontos para cada letra D e 5 pontos para cada letra E. Quando a pessoa já tem o número de pontos dela, ela fez o somatório, aí vem aqui, ó, se você marcou de 5 a 10 pontos, né, você precisa urgentemente, aqui tem uma análise, tá vendo? Se você marcou de 11 a 15 pontos, outra análise. Se você marcou de 16 a 20 pontos. E por fim, ó, se você marcou de 21 a 25 pontos, parabéns. Você não somente está tendo resultados satisfatórios, bem como tem sido proativo em suas atitudes, procurando manter uma postura. Então veja que o desempenho autoavaliativo, a própria pessoa ela vai chegar à conclusão marcando os pontos dela. Isso é muito importante, porque além de nós darmos o direcionamento da avaliação 360 graus, é possível, então, você também dar ao subordinado, ao funcionário, ao gerente, uma forma dele também avaliar-se a si próprio. Para isso, a pessoa que elabora essa pesquisa, esse questionário, ela tem que ter muito conhecimento, né, acerca de várias coisas ligadas aos recursos humanos, ao desenho de cargos. Por isso que toda essa estrutura do RH2, que nós estamos aprendendo nesse semestre, ela é fundamental para poder trazer essas respostas. No RH1, nós falamos muito sobre motivação, né? Nós falamos sobre temperamento, nós falamos sobre vários aspectos, digamos assim, espirituais da organização, né? Aquilo que é motivacional, aquilo que nos faz fazer a coisa certa, desenvolver, etc. Nós falamos sobre coaching, lemos o livro Poder da Ação e uma série de outros livros ligados a coaching. Por quê? Porque o objetivo nosso era compreender a parte, digamos assim, espiritual da organização, dos recursos humanos. Agora nós estamos lidando com a parte estrutural dos recursos humanos. Por isso, então, que a gente entra nessa questão de formulário, a gente entra nessa parte aí de organização de dados, de organização de cargos, desenho de cargos e uma série de coisas. Por quê? Uma coisa não sobrevive muito tempo desassociada da outra. Por isso que você precisa aprender isso e por isso que você precisa compreender como isso funciona. Eu espero muito que na próxima aula de recursos humanos a gente possa então fazer um trabalho mais prático, um exercício mais prático acerca disso, para que você possa saber, né, trabalhar com esses dispositivos aí de pesquisa e quem sabe aí desenvolver e muito o caráter do teu processo de RH, né? E aí, quem sabe, abocanhar aí algumas boas oportunidades no mercado, uma vez que você domina o conhecimento, né, de recursos humanos. Eu acredito que isso tenha te utilizado. Na aula que vem a gente vai ver isso por detalhes, eu vou tirar todas as dúvidas, a gente vai fazer isso de novo, né, para, exaurindo esse conteúdo, a gente já mudar para o próximo conteúdo e já estamos bem avançados, graças a Deus, em relação à disciplina. Beleza, pessoal? É isso aí.